Então, muito boa noite a todos, queridos companheiros, irmãos de ideal. Como sempre, é uma alegria estarmos aqui em conjunto. Mais para cima? Elevando o nosso pensamento para Jesus e tentando em conjunto levarmos a reflexão que é proposta para cada dia. Hoje vamos falar do luto na visão espírita. O luto está sobretudo associado, embora hajam diferentes lutos relacionados com diferentes perdas, que não só a morte de algum ente querido, mas na verdade quando nós falamos em luto e quando vamos abordar a questão do luto na visão espírita, é, sem dúvida alguma, o luto referente à perda de entes queridos, próximos de cada um de nós. E o luto, como a morte, esteve sempre presente entre os homens, não é? Porque nós sabemos que tudo que vive materialmente morre. Então, a morte faz parte da vida. E, portanto, todos nós sabemos que, inevitavelmente, um dia chegará em que nós teremos que morrer. Agora, a forma como nós olhamos a morte é que vai variando. E varia não só na época atual, de acordo com as diferentes crenças, as diferentes culturas, mas variou sempre ao longo dos tempos. Então, a título de exemplo, trouxemos aqui o livro Ensaio sobre a História da Morte no Ocidente, desde a Idade Média até aos nossos dias, escrito por Philippe Arié, um importante historiador, e este livro foi publicado em 1975. Então, Philippe Arié observou e escreveu sobre a diferente forma de olhar para a morte e, consequentemente, também a postura em relação ao luto ao longo dos séculos em que ele estudou na Europa. Então, nós vamos ver que Philippe Arié faz uma divisão essencialmente em 3 grandes fases. A primeira fase, ele diz que vai até ao século VIII, até ao século VIII-IX. E a essa fase ele chamou a morte como destino coletivo da espécie. Ou seja, nessa altura, os homens interiorizavam a morte como um destino coletivo, como as outras espécies, os outros animais a encaram. Então, havia como que uma atitude de resignação familiar ao destino coletivo da espécie. Ou seja, a morte ainda não estava como que individualizada dentro de nós. Havia uma aceitação da ordem natural das coisas, havia uma confiança mística na vontade divina. No entanto, apesar desta postura da aceitação da morte coletiva, como a morte da espécie, e de facto com esta confiança na divindade, não deixavam de existirem já rituais. E estes rituais muitas vezes tinham o propósito de facilitar a aceitação dessa partida. A partir do século IX e mais ou menos até ao século XVIII, Philippe Arié diz que é a segunda fase, a que ele designa como a individualização da morte. Ou seja, ele fala da consciência da morte de si e da morte do outro. Já não é uma morte vista como uma morte coletiva, a morte da espécie, mas já há um processo de consciencialização, não é? Da morte de si próprio e da morte do ente querido, da pessoa próxima. Então muda significativamente a forma de lidar com a morte. Então, por exemplo, é nesta altura que começam a surgir as reflexões sobre o juízo final no momento de morte. Podemos até constatar que a nível artístico, quer na literatura, quer representado mesmo a nível de pintura, nós vemos de facto essa imagem do juízo final muitas vezes representada, não é? Era como o medo daquele momento em que tudo aquilo que nós tínhamos feito ia ser julgado e, portanto, a partir daí seria decidido, digamos assim, o nosso destino.
Mas é muito curioso que nessa época tinha-se a ideia que a morte não deveria de chegar sem avisar. Não é? Porquê? Porque o moribundo, como se habitualmente se designava, devia de preparar a sua morte. Não é? Ele devia de ter oportunidade de tomar as últimas decisões, de determinar o que queria que se fizesse e então deixar assim tudo determinado. E de tal forma este conceito era importante que a morte repentina, exceto quando ocorria nas batalhas, na luta pela pátria, era considerada, de certa forma, uma morte indigna. E é tão curioso que, se nós formos procurar, nós vamos encontrar uma ladainha daquela época que diz mesmo: de uma morte repentina livrai-nos, Senhor. Não é? Então, de facto, o homem naquela época, não é, pretendia preparar a sua morte. Não é? Então, também é importante referir que nesta época a morte era quase que um cerimonial público. Conta-se até que em dada altura, na França, quando alguém morria, portanto, o corpo era exposto à porta de casa para que todos pudessem visitar. Portanto, havia uma grande partilha daquele momento, não é? As crianças, por exemplo, não eram afastadas. Também a morte chegava muito mais cedo, não é? A longevidade era muito mais reduzida, não é? A vida média da população andava por volta dos 40 anos. Portanto, todos conviviam muito mais proximamente com a morte. E as crianças vivenciavam essas situações com naturalidade. Então, nessa altura, o luto era um luto muito partilhado, era um luto muito acompanhado. Nomeadamente, os familiares mais próximos da pessoa que ficava enlutada ficavam a viver com aquela pessoa até que ela se fosse restabelecendo e retomasse a sua vida mais adaptada àquela nova realidade. Então, era de facto uma vivência de um luto partilhado, não é? A pessoa não se sentia nunca sozinha. E esta situação mudou significativamente a partir do século XIX e até aos nossos dias. E então, reparem que curioso, Philippe Arié chama a esta terceira fase da diferente forma de encarar a morte e o luto como a morte interdita. A morte interdita. Mas como é que nós podemos interditar a morte? Claro, nós não podemos, não é? Mas a verdade é que agimos como realmente a morte fosse algo que não devesse acontecer, que fosse algo que nós tivéssemos de alguma forma que esquecer, ou que esconder, melhor dizendo. Porquê? Porque com a evolução tecnológica, com a evolução científica, não é? A medicina avançou muito e, de alguma forma, o homem, na sua visão materialista da vida, não é, interiorizou a ideia de que poderia vencer a morte. Ficou quase com uma sensação de omnipotência. Então, quando de facto o homem é confrontado com a sua incapacidade de salvar a todos, de impedir, de interditar essa morte muitas vezes é vista como um fracasso. É vista na maior parte das vezes como um fracasso da medicina. E nós temos todos os dias exemplos disso. Às vezes pessoas com 90 anos, 90 e tal anos, não é? E que mesmo assim, quando chega a morte, a hora de partir, às vezes vemos ainda os familiares revoltados, porque aquela morte não devia ter acontecido, porque a culpa é da medicina, porque deveríamos realmente de salvar aquela pessoa. Quase como realmente nós tivéssemos que interditar a morte, quando nós sabemos que isso não é possível. Então, associado a essa noção de fracasso, durante muito tempo o que se fez é que os próprios profissionais muitas vezes se afastavam da situação quando se aproximava a morte. Criou-se aquela noção, não é? Já não há nada a fazer.
não é? Pronto, o doente vai morrer, já não há nada a fazer. O que é uma visão completamente errada perante alguém que está nessa fase da vida. E, por outro lado, enquanto que nós vimos no século, até ao século XIX, em que o próprio doente, a pessoa que ia falecer, era envolvida em todo este processo, poderia opinar, dizer o que queria, o que pretendia, o que é que acontece a partir do século XIX e até aos nossos dias? É que muitas vezes a pessoa que está a vivenciar aquela situação, quase que é afastada daquela situação, é-lhe escondida a realidade. E muitas vezes não é escondida a realidade por, digamos, piedade. Não é? Claro, nós devemos dizer ao doente a verdade suportável, mas a verdade é que muitas vezes é que falar sobre essa situação, permitir ao doente que expresse os seus sentimentos, os seus desejos, não é? Demora, leva tempo, exige que nós tenhamos predisposição e abertura para estarmos ali com o nosso doente. É muito mais fácil, não é? Contornar a situação, dizer que tudo vai ficar bem e seguimos em frente para o quarto seguinte ou para o doente seguinte. Então, digamos que o doente passou a ter um papel, digamos, passivo perante a sua própria morte, perante a sua própria finitude. Não é? A família, na maior parte das vezes, é mais envolvida, sim, não é? Porque acaba por ser mais fácil, não é? Abordar a família e expor a situação à família. Mas mesmo assim, por vezes, ela também é um pouco afastada ou não lhes é dada todas as explicações sobre o que está a acontecer com o doente. É quase como que um processo de ocultação da morte. Não é? Até pelo local onde se morre predominantemente, não é? Que deixou de ser nas casas para ser nos hospitais. Reparem, o que é que nós fazemos com as crianças? Tenta-se a todo custo afastá-las dessa vivência da morte. Elas nascem, crescem, tornam-se quantas vezes adultas e não fazem ideia, só ouviram falar. Porque quando alguém morre, dentro mesmo próximo, a criança é completamente afastada desse processo. Não é? Então, é quase como, de facto, a morte não existisse. Não é? Ela não pode vivenciar aquela situação. Quando faz parte da vida. Não é? Nós deveríamos ensiná-los a olhar para esse processo de uma outra forma. E então, isso criou um isolamento no luto. E todos nós sabemos, ou por experiência próxima, ou de alguém muito próximo a nós, que o luto hoje é vivido de uma forma muito isolada. Porque mesmo quando ainda se está na situação mais precoce, quase que a pessoa é inibida de chorar, não chora, não vale a pena, vamos acalmar, a pessoa não pode exteriorizar os seus sentimentos, quase que parece mal, não é? Exteriorizar os nossos sentimentos através da expressão da dor, que é normal, não é? Ao fim de 5 dias, no máximo, as pessoas têm que retomar o trabalho. Não há condescendência. 5 dias. Morre um filho, morre o marido, morre 5 dias. E nós temos que retomar a nossa atividade profissional. Aonde é que está o tempo para nós vivenciarmos o luto? Claro que isso causa problemas complexos dentro de cada um que vivencia essa situação e que não tem tempo sequer para se refazer daquela situação. A família toda trabalha. Também não há aquele aconchego que nós descrevemos noutras épocas, de estar presente, de mimar, de acarinhar. Então, é, de facto, um processo de isolamento na vivência do luto muito complicado nos nossos dias. Mas, afinal, o que é o luto? O luto é uma palavra que acompanha, lá está, o ser humano desde sempre, não é? Como nós podemos ver, principalmente quando alguém parte que nos é muito próximo. Claro que a vivência do luto depende de quem é que nós perdemos naquele momento, não é? Então, nós podemos aqui colocar algumas perguntas. Qual é a definição do luto? E perguntar se é mesmo necessário passar por esse processo doloroso do luto. E como é que se processa esse luto? Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre esses 3 pontos. Então, há muitas definições sobre luto. Trouxemos algumas. Por exemplo, Alba Paias diz que o luto é uma resposta natural
a uma perda de qualquer pessoa, coisa ou algo significativo, com o qual se tenha construído um vínculo afetivo, não é? Nós só sentimos a perda se tivermos um vínculo afetivo com aquilo que perdemos, não é? E como tal, trata-se de um processo natural e humano e não de uma doença que tenha que ser evitada ou curada. Porque nesta perspectiva do isolamento, não é? Quando a pessoa está a vivenciar o seu luto nas suas fases, como iremos ver, não é? Parece que é uma doença. Não é, é um processo natural. É um processo adaptativo a uma perda, a uma situação que transformou a nossa vida. Não é? Então, é um processo natural, não é uma doença que tem que ser evitada ou curada, não é? Como agora a pessoa chora mais de 5 dias, não é? Os tais 5 dias, pronto, já tem que tomar medicações. Não, nós temos que exteriorizar os nossos sentimentos. O luto, diz-nos Guedes, é o lento processo de redefinição do nosso mundo sem a presença de alguém que amamos. Nós temos que nos redefinir, nós temos que nos reestruturar perante aquela perda. A nossa vida nunca mais vai ser igual. Seja mais fácil, seja mais difícil, a verdade é que vai ser diferente. E isso exige tempo para que haja essa reestruturação. Então, é o que permite o processo do luto. O luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por aquela perda significativa. Precisamos desse tempo, não é? Para refletirmos, para nos reestruturarmos, não é? A partir do momento que alguém parte, nós nunca mais voltamos a ser as mesmas pessoas. Nunca mais, não é? Então, o luto é tão natural, diz Doug Manning, é tão natural como chorar quando te magoas, dormir quando estás cansado, comer quando tens fome, espirrar quando algo te irrita o nariz. É a maneira que a natureza tem de curar um coração desfeito. É um processo, não é? De cura, de tentar cicatrizar uma ferida que foi aberta. Vamos tentar cicatrizá-la o melhor possível, sabendo, não é? Que tal como qualquer ferida que cicatriza, deixa uma marca, sim, mas vamos tentar que essa marca seja o mais perfeito possível, não é? Que seja o menos dolorosa possível, tal qual como uma cicatriz no nosso corpo, não é? Então, como é que se processa esta fase do luto? Nós sabemos muito bem que durante o luto nós vivenciamos sintomas, vários sintomas, emoções, há diferentes sensações físicas, pensamentos que nos ocorrem, mais ou menos característicos, e mesmo determinados tipos de comportamento. Claro que aqui não temos a pretensão de falar de todos eles, apenas alguns que são os mais frequentes, não é? Em relação, por exemplo, aos sentimentos, às emoções. Todos nós sabemos que o predominante é a tristeza, é a saudade, a nostalgia, muitas vezes a raiva, a culpabilidade, a maior parte das vezes sem culpa. Mas nós temos muitas vezes essa necessidade. Se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, talvez fosse diferente. E culpámonos, não é? E é importante, lá está, todo este processo, para nós percebermos e interiorizarmos, não é? Que é sim, se calhar, agora que estamos a olhar retrospectivamente, sim, se calhar teríamos feito diferente. Mas isso é agora, que sabemos como é que tudo aconteceu. Mas enquanto estávamos a vivenciar aquele processo, fizemos aquilo que nos foi possível e aquilo que nos pareceu o melhor possível com os dados que tínhamos na mão. Não tínhamos outros, não é? Esta questão de nós criticarmos retrospectivamente e ficarmos com culpa, nós temos que analisar, não é? Que olhar para trás é fácil. Porque a gente olha para trás e vê tudo o que fez, o que foi bem e o que foi mal. Mas quando nós estamos a vivenciar o momento, nós não sabemos o que é que vai acontecer e como é que as coisas vão evoluir. Então tomamos decisões. As decisões, naquele momento, são aquelas que nos parecem as melhores em consciência. E pronto. Pode correr melhor, pode correr menos bem. Mas a questão é, naquele momento, foi o melhor que podemos fazer. Não é? Então, há muito esta questão da culpabilidade, da autocensura, da ansiedade, não é? Da solidão, do cansaço, da sensação de impotência. Estes são alguns
dos sentimentos e emoções durante a fase do luto. Depois, sensações físicas, todos nós já as sentimos. A sensação de estômago vazio, o aperto no peito ou na garganta, a sensação de falta de ar, a hipersensibilidade ao ruído, não se tolera nenhum barulho, a boca seca, a fraqueza, não é? A perda completamente de forças. E pensamentos os mais variados possíveis, que vai desde a incredulidade, não se acreditar que aquilo aconteceu connosco, não é? Confusão, a preocupação, a presença do falecido, as alucinações visuais auditivas. Reparem que nós estamos a falar das definições do ponto de vista, digamos, da ciência, não é? Porque nós depois sabemos que aqui poderá não ser propriamente uma alucinação, ou pode, não é? Porque muitas vezes também fica aquele eco dentro de nós. A procura e o chamamento em voz alta, a necessidade de gritar, de chamar por aquela pessoa, faz parte do processo, não é? E depois os comportamentos também, não é? Sonhar com o falecido, com a pessoa que partiu, evitar, ou ao contrário, evitar pensar na pessoa, não é? Há distúrbios alimentares, há pessoas que deixam de comer, há pessoas que começam a comer por excesso para compensar. O isolamento social, que é um problema grave e que hoje é muito mais grave e acontece com muito mais facilidade por aquilo que nós falamos, das pessoas estarem muito sozinhas, não é? A hiperatividade, por vezes as pessoas tentam, para não pensar, fazer coisas, não é? Porque é uma forma de não pararem para pensar nisso. Frequentar os mesmos locais que a pessoa frequentava, não é? Ou recorrer frequentemente ao local onde ela se encontra, não é? Portanto, tudo isso são comportamentos frequentes em relação ao luto. Está aqui a fotografia desta senhora que nos fala de como se processa o luto. Que fases é que são normais considerar dentro do luto? Esta senhora é Elisabeth Kübler-Ross. Foi uma eminente psiquiatra, nascida na Suíça, mas que depois viveu nos Estados Unidos, e ela dedicou grande parte da sua vida e da sua carreira profissional ao estudo, ao acompanhamento de doentes na fase terminal de doença. E então ela tem vários livros escritos sobre o assunto, alguns deles podemos até fazer download no computador. São de facto relatos riquíssimos e muito interessantes sobre a morte e o morrer, como ela própria intitula o seu principal livro. E então, Elisabeth Kübler-Ross identificou essencialmente 5 fases para vivenciarmos o luto. E isto é importante porque estas fases são características não só em relação ao luto, mas também em relação, por exemplo, às más notícias. Quando nós somos confrontados com uma má notícia, muitas vezes, como por exemplo uma doença grave, nós também passamos por estas fases descritas pela Elisabeth Kübler-Ross. Isto ajuda-nos a entendermos, não é, como é que se processa o luto. Então ela descreve que a primeira reação, a primeira fase, é caracterizada por uma reação de negação. Não é? Surge a primeira fase do luto, é no momento em que nos parece impossível a perda, não é? Em que não somos capazes de acreditar. A dor da perda seria tão grave que não pode ser possível, ela não pode ser real. E, portanto, há ali uma fase em que nós negamos, não é? Exatamente para nos dar tempo para nós conseguirmos depois interiorizar que, de facto, aquilo aconteceu. Então, a primeira fase é, na maior parte das vezes, a negação. Todos nós já ouvimos dizer isso, não é? Não, eu não acredito, não pode acontecer. É um erro, é um equívoco. Não, isso devem ser enganados, não é? Isto acontece todos os dias. Agora, é um mecanismo natural, não é? É quase como que, enquanto nós estamos a negar, não é? O nosso subconsciente está a processar aquela informação para depois, quando de facto nós somos confrontados com essa realidade, não é? Nós já somos capazes de lidar com ela de uma forma um bocadinho mais adaptativa, não é? Então é a fase da negação. A seguir à fase da negação,
vem muitas vezes a raiva. Não é? A raiva surge depois da negação. É o pensamento que todos nós também, se não dissemos, a maior parte de nós já disse, pensamos ou ouvimos os outros dizer é porquê a mim? Mas porquê que isto me está a acontecer a mim? Porquê que me devia de acontecer? Eu não fiz mal a ninguém. Porquê que eu tenho que passar por isto? Não é? Claro, nós agora com o conhecimento da doutrina espírita às vezes ainda pensamos, mas depois já não dizemos. É um passo de evolução. Pronto. Então, surge nesta fase como também os sentimentos de inveja, não é? Em relação ao outro, porque é que me aconteceu a mim, não aconteceu àquele, não é? Nesta fase é muito complicado para quem rodeia estas pessoas, não é? Que estão a vivenciar esta fase de raiva, é muito difícil, digamos, conseguir levar-lhe uma palavra de conforto, uma palavra que serena a sua mente, porque tudo aquilo que nós dissermos, a pessoa vai sentir como seja uma coisa falsa, seja de facto algo que não faz sentido nenhum, estamos a dizer aquilo porque não sabemos o que ele está a passar, porque tudo é raiva. Tudo é raiva. Não é? E isto é muito frequente. E é muito importante nós termos esta consciência desta situação. Sobretudo, porquê? Porque depois é como eu costumo dizer, é tudo muito bonito, sabemos na teoria as fases do luto de Elisabeth Kubler-Ross. Ou da comunicação de más notícias. É lindíssimo, muito bonito. Só que depois, nós todos os dias somos confrontados com isso. Então quem está na área da saúde sabe bem que é assim. Tudo muito bonito, mas quando o familiar de um doente, ou quando um doente vem ter connosco e manifesta uma posição de raiva ou de agressividade, nós esquecemos completamente a tal da Elisabeth Kubler-Ross e vamos responder no mesmo tipo de pensamento e de atitude. Não é? Então para que é que estamos a estudar as fases? Não, nós temos que perceber que isto é de facto assim. E quando alguém, dentro da nossa profissão, dentro dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, aquela pessoa que naquela fase destila amargura, revolta, não é? Às vezes até incomoda, sim incomoda. Mas nós temos que pensar, bom, ele está a vivenciar uma fase da manifestação de uma má notícia, de um luto. Então vamos lhe dar espaço, vamos compreender e não responder na mesma moeda, não é? Porque então aí é que não nos adianta nada o conhecimento das fases do luto. Então sobretudo esta questão da raiva é muito importante, porque é aquela que nós mais reagimos, não é? É quando alguém é agressivo para nós, não é? E acontece esta agressividade. De certeza que dentro da família nós já vivenciamos isso, não é? O que é que estás para aí a dizer? Não sabes o que dizes? Não é? Nunca vivestes isto, como eu estou a viver? É natural. É natural. Então vamos dar tempo ao tempo para a pessoa superar essa fase. E depois a seguir a raiva vem a negociação. Então é quando a pessoa já percebeu que de facto aquilo aconteceu, não é? Que pronto, teve raiva, mas que não vai resolver nada à raiva. Então entra numa terceira fase, que é o quê? Que é tentar negociar. Não é? E negociar, normalmente, negocia-se com quem? Com Deus. Não é? Pronto. E nós temamos sempre a negociar com Deus. E então, é nessa fase em que as pessoas normalmente fazem as promessas, os sacrifícios, não é? Muito numa tentativa de negociar, para ver se acontece alguma coisa para que altere aquela situação. Embora nós saibamos, no fundo, não é? Que isso não vai acontecer, mas há toda uma situação de tentativa de negociação com Deus, sobretudo. E depois dessa fase de negociação, em que se percebe que não é fácil negociar, não é? Vem então a fase da depressão, decorrente dessa constatação. Nós já percebemos que é real, que aquilo aconteceu, que aquela pessoa partiu, que de facto morreu. Então nós vamos entrar na fase de depressão. Então a depressão lá está, surge quando se toma consciência que a perda é inevitável e incontornável. É uma realidade. Não há como escapar à perda. Sente-se o espaço vazio da pessoa que se perdeu, não é? E toma-se consciência de que não se irá ver aquela pessoa, não é? Pelo menos nesta vivência. E todas as lembranças associadas a elas ganham uma dimensão muito grande e a pessoa fica, de facto, fechada ali naquela depressão. E a última fase é a aceitação. É a última fase do luto. Esta fase é quando a pessoa aceita a perda
com paz e serenidade, sem desespero, sem negação. Portanto, nesta fase, o espaço vazio deixado pela perda é preenchido. E o ser preenchido não quer dizer que se é esquecido, não é? Apenas há uma reestruturação do nosso eu, não é? Então nós vamos preencher aquele espaço de uma outra forma. Esta fase depende muito da capacidade da pessoa, lá está, de mudar de perspectiva e preencher aquele espaço vazio, não é? De nos redimensionarmos, o que não é fácil, não é? Então, apesar de estarem descritas estas fases, é preciso também dizermos que estas fases nem sempre seguem esta sequência, que muitas vezes as pessoas estacionam numa determinada fase e não conseguem passar para a fase seguinte. E nós também sabemos que há pessoas que ficam muito tempo na negação, que há pessoas que ficam muito tempo na fase da raiva, não é? Que há muitas pessoas que ficam na fase de negociação, mas sobretudo nós sabemos que a fase que demora mais tempo é ultrapassar a fase da depressão, não é? E esta fase da passagem da depressão para a aceitação, nós sabemos que é a fase mais demorada. E qual é o grande objetivo do luto? É nós, de facto, vivenciarmos o luto de tal forma que consigamos atingir a fase da aceitação o mais rapidamente possível, não é? Porque é essa fase que nos vai permitir, não é, continuarmos a nossa caminhada com paz, com serenidade. E quando nós não conseguimos fazer isso, o que acontece é que nós vamos ter, então, diferentes tipos de luto, não é? E alguns lutos muito complicados. E nós já sabemos, às vezes nós percebemos que a forma daquela pessoa de vivenciar, de lidar com a proximidade da perda, não é? Nós percebemos pela sua postura, pela sua maneira, por aquilo que ela vai verbalizando, nós muitas vezes já sinalizamos aquela doente porque percebemos que aquele luto muito provavelmente vai ser complicado, não é? Então, há o chamado mesmo luto complicado, que antigamente era chamado luto patológico, mas agora é mais utilizada a designação de luto complicado. Há o luto antecipatório. Esta questão do luto antecipatório é muito curiosa. Porquê? Porque é um luto em que a pessoa ainda está ali, não é? Mas quem está já sente a saudade dela como se ela já tivesse partido, não é? E muitas vezes este luto antecipatório é muito difícil, sobretudo quando a pessoa tem que cuidar, vamos imaginar, de uma pessoa doente, terminal, não é? Então a pessoa tem que cuidar e ao mesmo tempo já está cheia desta saudade que lhe tira toda e qualquer força para realmente se movimentar e para cuidar daquela pessoa, não é? É por isso que hoje está-se a cair, porque nós somos sempre de extremos, não é? Então, até há algum tempo atrás, as pessoas morriam todas no hospital, na fase mais complicada, iam para o hospital. Agora, não é? Caiu-se no extremo oposto, que, pronto, as pessoas estão a morrer, têm que ir para casa. Não têm que ir para casa. Preferencialmente, podem ir para casa, de facto, se a família for capaz de lidar. Porque, por vezes, as pessoas não são capazes de lidar com aquela situação, também por estes fatores. E isso não quer dizer que gostem mais ou menos. Apenas nós somos diferentes e a nossa capacidade de lidar com determinado tipo de situações, como, por exemplo, com a morte, com a perda, com este luto antecipatório, é diferente. Não é? Então tem que haver flexibilidade e maleabilidade para compreender o outro também nesta situação. Não só o doente, porque às vezes nós centramos-nos só no doente. Mas o doente quer. Pois, está bem, eu também quero muita coisa. Mas nós também temos que perceber que depois há toda uma família a envolver e que nem sempre é possível fazer tudo. Não é? Então, até porque lá está, o forçar esta situação pode depois levar realmente a um luto muito complicado. Não é? É um luto muito complicado. Hoje eu tinha a filha de um doente nosso que está mal e ele também me disse que queria ir para casa. Queria ir para casa. Eu ainda não tinha falado com a filha porque ela trabalha até tarde, mas combinamos e ela veio hoje falar connosco. Então, eu disse, olha, de facto é uma situação terminal, mas nós podemos conseguir estruturar as coisas para que o pai possa ir para casa. E ela olhou para mim assim com ar muito aflito e disse, eu compreendo o que me está a dizer, mas eu não vou conseguir. Porquê? Porque a minha mãe tem uma depressão gravíssima. Nós vivemos na mesma casa com os meus pais. E eu tenho uma filha com 13 anos que vivenciou em casa, não é, a morte do bisavô. Portanto, o bisavô
faleceu e estava a menina com a avó a cuidar. A menina vivenciou essa situação de perda e desde essa altura que tem ataques de pânico, não resolvidos e com medo da morte. Ela dizia, como é que eu agora vou submeter a minha filha, que anda no psicólogo desde essa altura, outra vez a uma situação destas? Por muito que eu queira valer ao meu pai, por muito que eu queira satisfazer a vontade do meu pai, a verdade é que eu também não posso colocar a minha filha novamente por uma situação que vai desestruturar. Eu não sei qual vai ser a repercussão sobre ela. E o que é que nós vamos dizer a esta filha? Não, tem que levar o seu pai para casa porque ele quer. Não, vamos trabalhar, vamos conversar com o pai, vamos criar alternativas para conseguir apaziguar também a dor dele, mas não criar mais um problema e não fazermos com que depois aquela gente toda, aquela família, vivencie um luto complicado, não é? E depois há situações de lutos crónicos, em que as pessoas ficam permanentemente na fase, normalmente, da depressão. Vidas inteiras, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que não conseguem sair, que não conseguem ultrapassar essa fase do luto. Não é? Então temos que estar atentos. E será que a nossa visão, digamos, a forma como nós encaramos a vida, o que é estar vivo, vai ter influência na forma como nós vivenciamos o luto? Não é? Se nós pensarmos um bocadinho, quem tem uma visão materialista, depois da morte é o nada. Não é? E é muito difícil lidar com o nada. Não é? Partiu, acabou. E, na verdade, aquilo que nós percebemos é que a espiritualidade tem um papel importante no processo do luto. E não somos nós que somos espíritas que estamos a dizer. É a ciência que o diz. Eu trouxe aqui um trecho de uma tese de doutoramento em que a psicóloga diz: diante de uma pesquisa, observou-se que, para o psicólogo, a espiritualidade é um instrumento para auxiliar o enlutado a lidar com a sua perda e pode ser usado no consultório, quando o enlutado possui uma fé, uma crença, um mínimo contacto com a sua própria espiritualidade, torna-se mais fácil para lidar com a partida de um ente querido. Então, é a psicologia, isto é apenas uma frase de um doutoramento, mas é a psicologia, não é? É a medicina, são várias ciências que constatam, não é? Que quando a pessoa tem alguma espiritualidade, alguma religiosidade, que isso vai facilitar o processo de luto. Então, se isso é verdadeiro na sua forma geral de qualquer crença, qualquer espiritualidade, não é? Qualquer que seja, vai ter já um impacto positivo na vivência do luto, o que pensar da doutrina espírita? O que pensar da influência que este conhecimento tem em nós para vivenciarmos o luto? Quando sabemos que o espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, que como ciência ela investiga os factos espíritas. Investiga, não é? Não diz só por dizer, não apela a uma fé cega. Há investigação, há comprovação, há realmente pessoas a estudarem todos estes fenómenos. Como filosofia, ela explica-os. E como ética, dá-nos o roteiro moral para as nossas vidas, não é? Porque nós sabemos, lá está, que pela definição geral do espiritismo, nós sabemos que ele é definido como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Então se estuda a natureza, a origem, a natureza dos espíritos e a relação entre a vida espiritual e a vida corpórea, essa é a comprovação que existe vida para além da morte, não é? E essa é a principal fonte de esperança que nós temos dentro da doutrina espírita, não é? Porquê? Porque nos seus fundamentos básicos, não é? A crença da existência de Deus, os fundamentos para nos comprovarem a existência de Deus na sua profunda explanação de Allan Kardec, não é? O sabermos da imortalidade da alma, o sabermos que ninguém morre, apenas deixamos este corpo físico, e até sabemos como é que esse processo se dá. O estudarmos a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, há um bocado era anunciado o estudo da mediunidade, não é?
que fala-nos realmente. Então, estudamos a mediunidade, estudamos a comunicação de espíritos, não é porque eles estão em algum lugar, não é? É porque partiram, mas continuam vivos. Que maior esperança nós poderemos querer? A lei da reencarnação, não é? Não só para nos ajudar a vivenciarmos o luto, mas também a orientar a nossa vida, sabendo que teremos sempre novas oportunidades, inclusivamente de reparação, diminuindo o sentimento de culpa, de remorso, não é? Que nos faz com que nós fiquemos presos e não possamos libertar-nos e caminhar. A lei de causa e efeito e, claro, o conhecimento da pluralidade dos mundos habitados em tantas obras que nos são trazidas, sobretudo na obra de André Luiz, em que nós já não acreditamos naquela fé cega que, pronto, morremos, vamos para algum lugar, não é? A alma vai para algum lugar. Mas não, nós temos relatos de como é que funciona, como é que é o mundo espiritual, como são as colónias. Sem dúvida alguma que tudo isto é um grande alento. Como eu dizia, na visão espírita nós percebemos que morrer é muito mais do que isso, é muito mais do que a paragem cardiorrespiratória. É de facto um processo de desencarne, em que há separação do corpo físico, do perispírito e da alma. E nós, inclusivamente, podemos estudar como é que se dá essa separação, não é? Temos-nos debruçado várias vezes sobre essa temática. Mais uma vez, sabemos como é que vivemos no plano espiritual. Pormenores, para onde somos levados, quem nos leva, o que nos é mostrado, as reflexões que fazemos. Meu Deus, tanta ajuda, não é? Para nós aprendermos a lutar, a vivenciar o nosso luto. E depois sabemos que é também uma realidade, não é? Que aqueles que nós amamos se aproximam em várias situações de nós, pelo nosso pensamento, que há a possibilidade de contacto, não só quando nós também partirmos para o mundo espiritual, mas ainda enquanto estamos encarnados, nós temos a oportunidade, quantas vezes, de nos encontrarmos com eles em diferentes situações, durante as horas do sono, durante situações que estamos a viver no nosso dia-a-dia, não é? Então nós sabemos isso. Sabemos que aqueles que partiram, que recebem os nossos pensamentos e sentimentos de amor. Não temos dúvidas sobre isso. O pensamento é tudo, não é? E vejamos que na pergunta 320 do Livro dos Espíritos nos diz assim, os espíritos são, a pergunta de Allan Kardec, os espíritos são sensíveis ao soldado de que os amavam na Terra? E os espíritos respondem, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Olha que coisa bonita. Não é? Não é a saudade, aquela saudade de desespero. Mas é a saudade, há uma saudade que é, não se pode dizer, sim, é a lembrança. Não é? É aquela saudade, fazíamos isto, fazíamos aquilo, sem desespero. Não é? Com amor, com envolvência. E aqueles que nós amamos recebem esse pensamento, não é? Isso ajuda-os. Lá está. Se é um espírito feliz, vai ficar feliz por receber esse pensamento. E se está numa situação difícil, nada melhor para o ajudar a libertar-se do que esses nossos pensamentos bons em relação a ele. Envolvê-lo em amor, em envolvê-lo em paz, não é? E eu trouxe aqui algumas destas perguntas porque estamos a aproximar da altura dos fiéis e nós sabemos que é sempre uma altura difícil por uma questão cultural, não é? Instituiu-se muito essa cultura do dia de todos os santos, não é? E de todos os mortos. E então, a verdade é que muitas vezes nós nos questionamos sobre a necessidade ou sobre a necessidade de realmente irmos ao cemitério, não irmos, e muitas vezes entramos em conflito até, porque agora já temos este conhecimento espiritual, e às vezes ficamos na dúvida, será que estou a fazer bem? Será que estamos a fazer mal? E vejam a resposta dos espíritos. Quando Allan Kardec lhe pergunta, no dia de comemoração dos mortos, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? E a resposta, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Nesse dia como nos outros. Os espíritos atendem ao chamado do nosso pensamento. Agora, não está certo nem está errado. Não está certo nem está errado. Não existem regras.
Essa também é a maravilha desta doutrina. Porque se nós sentimos que isso é importante para nós, se é importante para os nossos familiares, o irmos lá, então o que vai valer é o nosso pensamento. Se o nosso pensamento for de amor lá, não é? Tem o mesmo valor que teria se fosse em casa em oração. Então não tem problema nenhum ir e prestar aquela homenagem, se isso é importante para nós. Porque nós vivemos em sociedade. E por vezes vivemos até em meios pequenos, onde as pessoas reparam que não se foi pôr as flores. Então o importante é a forma como nós vamos, a consciência como nós vamos. E se não formos, pronto, também já percebemos que também não temos que nos culpar por isso, não é? Porquê? Porque o importante é o pensamento. E se o pensamento for de amor, tanto tem valor no dia dos fiéis, lá junto à campa daquele ente querido, como tem noutro lugar qualquer. Então, de uma forma ou de outra, está tudo certo. O importante é aquilo que nós sentimos e não, de facto, se é neste lugar ou naquele. Então, esta é uma questão que nos deve tranquilizar, não é? Porque nós podemos tomar decisões diferentes, mas quando elas são movidas pelo meu sentimento, pela uma boa decisão, elas são válidas. Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Estamos num processo de evolução. Então é normal, não é? Nós, de facto, termos essas necessidades ainda, não é? Agora, é evidente que ele diz-nos ainda, ele ainda faz outra pergunta. Sabemos que a oração, o pensamento e a oração são essenciais. Sim, olhem, Allan Kardec pergunta, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Olhem a resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. Reparem que eles nos dizem que está mal. Não é? É uma maneira. Pronto. É a exteriorização desse facto. Não é? É a forma de nós exteriorizarmos essa atitude, esse pensamento. Eu já vos disse que é a prece, portanto, mas depois reforça, mas eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então temos aqui as respostas todas. Temos a força e a coragem de realmente encararmos o processo do luto de uma forma diferente, com todo este manancial de conhecimentos, com esta abençoada doutrina, alicerçada também nas lições do nosso Mestre Jesus, não é? Sabendo que a partida de um ente querido para a pátria espiritual deixa saudade, sim, deixa, mas a saudade com a certeza do reencontro. A saudade com a certeza que o reencontro é inevitável. Afinal, o Pai criou-nos para sermos felizes. Mas então, se nos criou para sermos felizes, é óbvio que a nossa felicidade passará por reencontrarmos aqueles que nós amamos. Porque só assim é que fará sentido nós sermos felizes, não é? Então, não tenhamos dúvidas, levemos esta doutrina apaziguadora e consoladora, lembrando que Jesus nos disse que abençoado é aquele que crê mesmo sem ver, mas ai daquele que mesmo vendo não crê. Então, creiamos em Deus, em Jesus, em todos os ensinamentos desta doutrina abençoada e sintamos um alívio nos momentos de perda dos nossos entes queridos, porque todos nós teremos mais cedo ou mais tarde de passar por esses momentos. Muito obrigada a todos, que os nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual possam neste momento receber a nossa energia, o nosso amor, o nosso pensamento de amor e de carinho, onde quer que eles estejam e que eles possam realmente sentir essa tranquilidade nos seus corações. Fiquem com Deus.